Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de um curso em milagres, sem leitura, porque eu não me canso desses textos. Eu adoro receber desses textos, então vamos juntos? Continuamos o capítulo 12, agora a seção 3, investimento na realidade. Uma vez eu te pedi que vendesses tudo o que tinhas, que o desses aos pobres e me seguisses. O que eu queria dizer era isto: se não tens nenhum investimento em coisa alguma desse mundo, podes ensinar aos pobres onde está o tesouro que lhes pertence. Os pobres são simplesmente aqueles que investiram de forma errada, e eles, de fato, são pobres. Posto que estão em necessidade, te é dado ajudá-los, já que estás entre eles. Considera com que perfeição a tua lição seria aprendida se não estivesses disposto a compartilhar essa pobreza. Pois pobreza é falta, e existe apenas uma falta, uma vez que existe apenas uma necessidade. Suponhas que um irmão insista para que faças algo que achas que não queres fazer. A própria insistência do teu irmão deveria dizer-te que ele acredita que a salvação está nisso. Se insistes em recusar e vivencias uma reação rápida de oposição, estás acreditando que a tua salvação está em não fazer isso. Nesse caso, estás cometendo o mesmo equívoco que ele e estás fazendo com que o seu erro seja real para os dois, ou seja, o erro dele seja real para os dois. Insistência significa investimento, e aquilo em que investes está sempre relacionado com a tua noção de salvação. A questão sempre se divide em duas. Em primeiro lugar, o que tem que ser salvo? E em segundo lugar, como pode ser salvo? Sempre que ficas com raiva de um irmão, por qualquer motivo que seja, estás acreditando que o ego tem que ser salvo e salvo pelo ataque. Se ele ataca, estás concordando com essa crença, e se tu atacas, estás reforçando-a. Lembra-te de que aqueles que atacam são pobres. A pobreza dos teus irmãos pede dádivas, não mais empobrecimento. Tu, que poderias ajudá-los, com certeza estás agindo da maneira destrutiva se aceitas a pobreza dele como a tua. Se não tivesses investido como eles, nunca te ocorreria não ver a necessidade dos teus irmãos. Reconhece o que não importa, e se os teus irmãos te pedem algo ultrajante, faze precisamente porque não importa. Recusa e a tua oposição estabelece que isso importa para ti. Contudo, foi apenas tu que fizeste com que o pedido fosse ultrajante, e todo pedido de um irmão é para ti. Por que insistiria em negar-lhe? Pois fazê-lo é negar a ti mesmo, empobrecer a ambos. Ele está pedindo salvação, assim como tu. A pobreza é do ego e nunca de Deus. Nenhum pedido ultrajante pode ser feito a alguém que reconhece o que tem valor e não quer aceitar nenhuma outra coisa. A salvação é para a mente e é obtida através da paz. Essa é a única coisa que pode ser salva, e esse é o único caminho para salvá-la. Qualquer resposta que não seja o amor nasce de uma confusão a respeito do o que e do como da salvação, e essa é a única resposta. Nunca percas isso de vista e nunca te permitas acreditar, mesmo por um instante, que existe outra resposta, pois com certeza irás colocar-te entre os pobres, que não compreendem que vivem na abundância e que a salvação já veio. Identificar-se com o ego é atacar a si mesmo e tornar-se pobre. É por isso que cada um que se identifica com o ego se sente destituído. O que ele vivencia, então, é depressão ou raiva, porque o que fez foi trocar o amor ao seu ser pelo ódio a si mesmo, fazendo com que tenha medo de si próprio. Ele não se dá conta disso. Mesmo se está completamente ciente da ansiedade, não percebe a fonte do problema como a sua própria identificação com o ego e sempre tenta lidar com isso fazendo algum tipo de arranjo insano com o mundo. Ele sempre percebe esse mundo como algo exterior a ele,
pois isso é crucial ao seu ajustamento. Ele não reconhece que faz esse mundo, pois fora dele não existe qualquer mundo. Se apenas os pensamentos amorosos dos filhos de Deus são a realidade do mundo, o mundo real tem que estar em sua mente. Seus pensamentos insanos também têm que estar em sua mente, mas ele não é capaz de tolerar um conflito interno dessa magnitude. Uma mente dividida está em perigo, e o reconhecimento de que ela abrange pensamentos completamente opostos dentro de si é intolerável. Por conseguinte, a mente projeta a divisão e não a realidade. Tudo o que percebes como mundo exterior é meramente a tua tentativa de manter a tua identificação com o ego, pois todos acreditam que identificação é salvação. No entanto, considera o que tem acontecido, pois pensamentos de fato têm consequências para aquele que os pensa. Tu entraste em conflito com o mundo conforme o percebes, porque pensas que ele te é antagônico. Isso é uma consequência necessária do que tens feito. Tens projetado para fora o que é antagônico ao que está dentro, e, portanto, terias que perceber as coisas desse modo. É por isso que tens que reconhecer que o teu ódio está em tua mente e não fora dela, antes de poderes livrar-te dele. E é por isso que tens que livrar-te do teu ódio, antes de poderes perceber o mundo tal como realmente é. Eu já disse que Deus tanto amou o mundo que o deu a seu Filho único. Deus de fato ama o mundo real, e aqueles que percebem essa realidade não podem ver o mundo da morte, pois a morte não pertence ao mundo real, no qual todas as coisas refletem o eterno. Deus te deu o mundo real em troca daquele que fizeste, a partir da tua mente dividida, e que é o símbolo da morte. Pois se realmente pudesse separar-te da mente de Deus, tu morrerias. O mundo que percebes é um mundo de separação. Talvez estejas disposto a aceitar até mesmo a morte para negar o teu Pai. Entretanto, ele não quis que fosse assim, e por isso não é assim. Ainda não podes ter uma vontade contrária dele, e é por isso que não tens controle sobre o mundo que fizeste. Não é um mundo de vontade, porque é governado pelo desejo de ser diferente de Deus, e esse desejo não é vontade. O mundo que fizeste é, portanto, totalmente caótico, governado por leis arbitrárias, sem sentido e sem qualquer significado, pois é feito de coisas que não queres, projetadas a partir da tua mente, porque tens medo delas. Entretanto, esse mundo está apenas na mente daquele que o fez, junto com a sua salvação real. Não acredites que ele esteja fora de ti, pois só reconhecendo onde ele está, terás controle sobre ele. Pois tu, na realidade, tens controle sobre a tua mente, já que a mente é o mecanismo da decisão. E aqui eu quero fazer uma digressão, porque ontem estava caminhando até o mercado e um pensamento dividido, um pensamento conflituoso veio a mim. E imediatamente eu me dei conta de, opa, isso aqui não é meu, isso aqui não pertence a meu ser, isso aqui pertence ao ego. Esse é um pensamento de conflito, esse é um pensamento dividido. E eu tenho certeza que vocês, a essa altura do campeonato, né, com quase meio ano de lições e textos do 100, assim como eu, já consegue identificar mais rapidamente quando está na mente do ego e não na mente do seu ser, que é a mente de Deus. Imediatamente, quando me dei conta, e ainda bem que foi muito rápido, eu consegui pivotar esse pensamento, que é uma palavra que os Abraham Hicks usam bastante, que eu gosto, que é, pera, e se não for assim? Vou trocar esse pensamento. Porque quantas vezes a gente tem vícios de pensamento? Vícios de pensamento de pobreza, como diz o texto, vícios de pensamento de escassez, vícios de pensamento de conflito, vícios de pensamento de raiva, vícios de pensamento de qualquer coisa. E o vício de pensamento, veja se isso é leve para você também.
Não pode ser outra coisa que dar direcionamento a uma energia que diminui o seu ser. Então, qualquer coisa em que a gente é viciado, por exemplo, podem ser abuso de substâncias, ou podem ser pensamentos, ou podem ser perfeição, ou podem ser mania de estar certo, ou tenho que estar certo, ou até mesmo, como o texto citou, controle. Todos esses vícios de controle, pensamento, de estar certo, de ser perfeito, ou de raiva, ou de ódio, ou de ataque, ou de revidar, são momentos em que a gente sai do ser e dá outra energia para a coisa. Porque, de verdade, um ser infinito escolheria isso, o conflito, o abuso de substância, o vício de controle, o vício de pensamento, o vício de estar certo, o vício de perfeição. Isso tudo me ocorreu muito rapidamente. E aí, como eu pivotei, de repente funciona para vocês também. Como eu pivotei aquele pensamento? Pivotar é, imagina uma porta, uma janela pivotante, ela gira sobre um pino. Ela pode estar de um lado, pode estar do outro. Se você está do lado do conflito, você pivota esse pensamento por outro. E na hora me veio, isso aqui não é meu. Então eu coloquei no lugar. Opa, isso é só um vício de pensamento. Eu sou como Deus me criou. E tantas frases que a gente tem aqui no 100, que a gente teve nas lições, que a gente pode usar. Eu sou como Deus me criou. A minha mente é uma só com Deus. O poder é meu. E outras tantas que você pode usar para se reforçar, para se apoiar, para se dar suporte ao seu ser. O que mais vai ser possível quando a gente consegue fazer isso muito rapidamente e colocar no lugar de todo pensamento todo pensamento de pobreza, vamos entrar nesse tema do texto. Como você pode pivotar cada pensamento de pobreza, como esses todos. E é só uma escolha nossa. Então, o que mais é possível? Que a gente pode pôr no lugar, que tem uma energia que vai dar suporte ao nosso ser. Enfim, essa foi uma experiência pessoal que eu tive ontem, que eu coloquei a energia do 100 no lugar, eu coloquei a energia do meu ser no lugar, e o que mais é possível, né? Que outras maneiras você tem de fazer isso, que é só sua, que é o seu jeito, que combina com você. E continuando no texto. Se reconheceres que todo o ataque que percebes está em tua própria mente e em nenhum outro lugar, terás afinal localizado a fonte do ataque. E ali onde começa, tem que terminar. Pois nesse mesmo lugar está também a salvação. Olha só que interessante. Vem de encontro com esse exercício de pivotar, né? E o texto continua. É lá o altar de Deus onde Cristo habita. Tu profanaste o altar, mas não o mundo. No entanto, Cristo colocou a expiação sobre o altar para ti. Traze a esse altar as tuas percepções do mundo, pois é o altar a verdade. Lá terás a tua visão mudada e lá aprenderás a ver verdadeiramente. Outra maneira, né? Que a gente pode fazer. Eu entrego esse pensamento para Deus. Esse pensamento não me pertence. Entrego para que ele seja purificado, como a gente teve numa lição recente, né? Purifico esse pensamento. Entrego para Deus a purificação desse pensamento, que ele retorne para mim purificado. É uma escolha também, né? E o texto continua. Desse lugar onde Deus e o Filho dele habitam em paz e onde tu és bem-vindo, olharás para fora em paz e contemplarás o mundo verdadeiramente. Contudo, para achares lugar, tens que abandonar o teu investimento no mundo conforme o projetas, permitindo ao Espírito Santo estender o mundo real para ti a partir do altar de Deus. E o que mais vai ser possível? Da mesma maneira que a gente educou, entre aspas, a nossa mente para o conflito, para o desastre, para a escassez, para o ataque, para o revide, para o ego, a gente possa pivotar isso, levar tudo isso por altar de Deus, pedir para que tudo isso seja purificado e simplesmente escolher colocar
outra coisa que tenha muito mais a ver com o seu ser, como amor, paz, como salvação, expiação, como liberação de toda a culpa e todo o pecado. O que mais vai ser possível para a gente depois disso? Espero que esse texto tenha sido uma contribuição para você, como foi para mim. E a gente se encontra na nossa próxima leitura. Um forte abraço e até lá.